Então, pessoal, uma boa noite para vocês, tá? Eu me chamo Guilherme, eu sou aqui de Santa Catarina, então eu estou uma hora na frente de vocês, certo? Aqui para mim já é mais de 8h15, né? Aí é 7h15 ainda. É, A minha área de formação, né? Eu já trabalho aqui no Senai tem 3 anos e 7 meses, se eu não me engano. 3 anos e 6, 7 meses, por aí, mais ou menos por aí. Sempre atuei como docente, né, aqui no Senai, então a minha área de formação é engenharia mecânica, né? Então eu sou engenheiro mecânico. Tenho mestrado em engenharia mecânica também e pós em segurança do trabalho, né? Então essa parte de desenho técnico, eu trabalhei bastante tempo com isso também na área. É uma área que eu gosto, né? Que eu gosto de fazer essa parte de desenho técnico, gosto de ensinar, né? Tenho bastante domínio também, tá? Trabalho também aqui no Senai em outras áreas aí de transformação digital, de outras coisas também, que não envolvem a parte de docência, tá bem? Primeira pergunta, pessoal. Alguém de vocês já trabalha na área de eletrotécnica? Ou ninguém trabalha, todo mundo tem vontade de ir para essa área? Não? Ninguém? Show de bola. Então, se ninguém trabalha na área, né, o curso tem muito a acrescentar para vocês aí iniciando, né, pela essa nossa primeira unidade curricular, que é leitura e interpretação de desenho, né? Então, pessoal, para nós começarmos, né, indo de degrau em degrau, né? Primeiramente, eu vou mostrar o AVA para vocês. A gente vai conversar sobre cada cada bloquinho lá. Ah, o Everton já trabalha. O Everton já trabalha, então vai poder contribuir com todos aí ao longo do curso também. Então, cada bloquinho daquele, o que representa, né? O que, que é, que tem lá no AVA, eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? O que cada coisa está fazendo lá, tá? Então, a gente inicia aqui. Boa noite, Marcos. Seja bem. Ah, já tinha dado boa noite, Marcos. Inicia aqui com umas boas-vindas, né? Então, essa é a primeira unidade curricular de leitura e interpretação de desenho. Ela é uma unidade curricular que ela tem a parte EAD e tem a parte presencial, né? São partes separadas. Aqui, na parte EAD, que é a webconferência, nós vamos ter duas webconferências, tá? Essa é de hoje e a de semana que vem. E no presencial, vocês vão ter 3 aulas presenciais, tá, pessoal? 3 aulas presenciais, tá? Lá no presencial, onde vocês vão fazer algumas atividades, vocês vão mexer, né, com a parte prática, onde vocês vão ter também tudo esse conhecimento sendo adquirido lá também. Então, aqui fala um pouquinho da unidade curricular, né? E aí, a gente vem aqui para o tira dúvidas, né? O que que é esse tira dúvidas? Esse tira dúvidas é onde vocês podem mandar mensagem com qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, né? Então, por exemplo, vocês vão clicar aqui, vão colocar aqui, ó, adicionar tópico da discussão, né? Clicando aqui, vocês vão colocar o assunto e colocar a mensagem, né? Fazendo isso, essa mensagem vai vir para mim, né? E eu vou responder lá para vocês a dúvida de vocês e tirar a dúvida de vocês. Então, não hesitem, tá, pessoal, em escrever aí no Tira Dúvidas ou podem mandar mensagem diretamente para mim lá no Moodle, tá? Nessa segunda aba é onde a gente tem a aba Organize-se, né? Nessa aba Organize-se, nós temos um vídeo de apresentação meu, né? Eu me apresentando, um vídeo de apresentação da monitora de vocês para vocês, certo? O cronograma escolar, o que que é o cronograma escolar, tá? O cronograma escolar, deixa eu mostrar para vocês. O cronograma escolar é onde vocês têm aqui, ó, todas as unidades curriculares do curso com as datas de início e término, né? Então, por exemplo, ó, nós estamos aqui na primeira, leitura e interpretação de desenho. Iniciou dia 23/9, né, a parte EAD, e vai terminar dia 4/10, né? Então, vai terminar sexta-feira que vem, certo? Então, esse é o documento chamado cronograma escolar, beleza? Voltando para cá, a gente tem uma outra aba muito importante aqui para vocês, que é a aba Plano de Estudos. O que que é a aba Plano de Estudos? Essa é a aba que vocês têm que consultar todas as semanas. Por quê? É aqui que vai estar indicado, né,
as atividades que vocês têm para aquela semana. Então, para essa semana, vocês têm que estudar todos esses capítulos aqui, fazer a leitura do material online, toda essa leitura aqui, né? Vocês têm de atividade a webconferência, vocês têm o Tira Dúvidas, né? Vocês têm uma avaliação objetiva, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, e vocês têm a aula presencial, né? Então, dividido por semanas, né? Para a semana que vem tem isso aqui, e para a terceira semana também tem só a parte de aula presencial, tá bem? Então, essa é uma aba, né, muito importante para vocês, para que vocês possam fazer toda essa consulta, né, semana a semana, para saber o que vocês precisam estudar, tá, pessoal? Então, assim, ó, como o curso é EAD, a gente tem uma leve impressão, né, de que, eu vou na aula lá do professor Guilherme, ele vai me ensinar tudo o conteúdo da semana e é só isso. Não é assim que funciona. Por quê? Como o nosso tempo aqui é diminuto, né, a gente tem só um espaço de tempo uma vez por semana, que é das 19 às 21, né, no caso de vocês, eu não consigo, aliás, eu não, né? Nenhum docente consegue, né? Quando a gente conseguir, a gente vai fazer, tá? Mas dá toda aquela matéria que tem ali, né? Porque é bastante coisa. E por isso que vocês têm programado esse horário por semana, ou deveriam ter esse horário por semana programado, que é o horário que vocês fazem os estudos em casa, né? Aqui na web, o que que a gente vai ver? Eu trouxe assuntos que eu creio que vocês vão ter mais dúvida, eu trouxe assuntos que são coisas que vocês vão ver nas atividades do presencial, coisas que vocês vão ver nas atividades na atividade, né? A gente tem uma atividade só nessa unidade curricular, na atividade do EAD, algumas coisas de cálculo que eu sei que vocês podem ter um pouco mais de dificuldade. Então, esses são esses assuntos que a gente trabalha aqui na webconferência. Por isso, essa importância de vocês acessarem toda semana, né, o plano de estudos para saber o que vocês precisam estudar, ok? Depois nós temos aqui o Encontre-se Conosco, né, que é o link da webconferência para vocês entrarem aqui, das 8 até as 10 horas, o horário de Brasília, né? No caso de vocês, é das 19 até as 21. Aqui também tem outro Tira Dúvidas, né? Vocês podem entrar ali também e me mandar uma mensagem. Aqui nos materiais didáticos, tá? A gente tem dois. Vocês notaram que lá no plano de estudos tem uma parte do livro didático e uma parte embaixo do material online. Esse primeiro material aqui é o material online, tá? É onde vocês têm as telas para ler lá, as telas que tem tela de 1 a 10, tela de 11 a 20, enfim, tá todo nesse primeiro link. No segundo link, como já está escrito aqui, esse é efetivamente o livro didático, né? O que vocês vão estudar, tá? Nos materiais complementares, por enquanto está vazio, mas o que que vai nesse material complementar? Vai a gravação dessa aula, tá? Ela vai ficar ali quando vocês quiserem assistir, né? Ela é um link do YouTube, tá? Vai também os slides que eu uso aqui na aula, todos ali. E se nós fizermos alguma lista de exercícios, alguma outra coisa, vai tudo no material complementar. Depois nós temos a avaliação da aprendizagem, tá? E aqui é onde vale nota, tá? Essa é a atividade do EAD que vale nota, tá? Então, esse é o questionário avaliativo, tá? Ele já tem uma data, né? Então, ele foi aberto hoje, dia 27, ok? E vai ficar aberto até sexta-feira, 4 de outubro, né? Até sexta-feira que vem, às 23h59, para vocês fazerem, tá? Eu peço muito cuidado para vocês fazerem ele. Por que cuidado, tá? Tem muita gente que abre, sai chutando as respostas e tira uma nota ruim, tá? E aí perde a tentativa. Então, pessoal, eu peço muito cuidado, façam com calma. Fiquei com uma dúvida nessa questão. Vai no livro, vai no Google, vai pesquisa a resposta, tá? Manda uma mensagem para mim, pergunta para a professora do presencial, tá? Então, caso vocês tenham dúvida, não respondam, tá? Respondam só quando tiverem certeza da questão, tá? Então, vocês vão clicar aqui, aqui no de vocês não vai estar continuar a última prévia, né? Vai estar iniciar, né? Então, vocês vão clicar aqui e a gente vai ter aqui 10 questões para vocês responderem, tá? Então, tenham calma para responder, não precisem ficar abafados, tá? Façam tranquilos que vai dar tudo certo, ok? E aqui no final é uma pesquisa de satisfação que vocês têm que responder até semana que vem o que vocês acharam, né?
dessa unidade curricular. Então, tem aqui 5 pontos aqui que vocês vão responder, numa escala de 1 a 5. Fechou? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida aqui do Moodle? Oi, eu acabei de entrar. Tem como explicar só a partezinha do começo? Tem, claro. Tu começou a ver da onde, Everton? Eu acabei de entrar nesse instante, eu tava tentando. Ah, tá. Eu não Tá. tinha. Não, tranquilo, Eu sem tava problema. perguntando do amigo aqui, do outro Tranquilo. Everton. Tá? Não, fechou, sem problema. Então aqui vocês vão ter o tira dúvidas, né, que é para vocês efetivamente tirarem a dúvida, onde vocês vão colocar a pergunta de vocês e, e eu vou responder. Aqui tem o meu vídeo de apresentação, o vídeo de apresentação do monitor. O cronograma escolar é o documento onde tem todas as unidades curriculares com data de início e de fim. O plano de estudos é o que vai nortear os estudos de vocês enquanto nós não tivermos aqui na web, né? Então vocês vão ver o que vocês têm que estudar, vão estudar durante a semana e vir para a web aqui para eu falar um pouco para vocês desses assuntos, tirar dúvida e tudo isso. Aqui tem o link da webconferência, que é o que vocês vão entrar aqui. Aqui tem outro tira dúvidas, a mesma coisa do de cima, tá? Aqui lá no plano de estudos tem escrito lá, livro didático que tem que estudar, e embaixo que tem que estudar material online, tá? O material online é esse primeiro link aqui, tá? Vocês vão abrir e vão estudar ele, o que está escrito lá no plano de estudos. E o livro didático está embaixo. Os materiais complementares é onde eu vou colocar a gravação da aula, mais os slides e alguns exercícios que a gente possa vir a fazer aqui na aula. Aqui o questionário avaliativo, né, que já está aberto, então é importante que vocês não esqueçam de fazer ele até semana que vem. E a pesquisa de satisfação dessa unidade curricular aqui, que vocês precisam responder também. É isso. Pessoal, fechou? Entendi. Esse que é para fazer até semana que vem, Uhum. no caso, até o final da semana que vem já para entregar na segunda-feira agora? Não. Não, é até sexta-feira que vem. Tá. Aí o senhor que vai corrigir por aqui, né? Não, então, esse questionário avaliativo, ele é autocorrigível. Quando vocês respondem e terminam ele já aparece a nota para vocês. Ah, entendi. Beleza? Entendi. Então tá. Então, pessoal, caso vocês, ao decorrer, né, da semana que vem, também fiquem com alguma dúvida do Moodle, alguma coisa, essa aula está sendo isso está sendo gravado, né? Aí vocês podem acessar e dar uma olhadinha na gravação lá, ou perguntarem para mim também, tudo certo. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, do Moodle, antes de a gente começar? O senhor tá no grupo lá do Não tô no WhatsApp? grupo do WhatsApp. Não, não, não. O único meio onde a gente pode se comunicar é aqui no Moodle ou aqui na aula. Ah, tá. É porque se não Beleza? qualquer dúvida, é direto com o senhor também. Eu acho que é até mais Não, fácil, mas né? aqui no Moodle tu consegue mandar uma mensagem para mim também. Se tu tiver alguma Aqui tá dúvida salvo aí, aí, né? pode perguntar para a monitora lá no WhatsApp que ela te explica certinho onde mandar aqui no Moodle. Tá bem? Ah, sim, entendi. Fechou? Ok. Então tá, pessoal. Então vamos lá. Então vamos começar a aula de hoje, tá? Trouxe alguns cálculos para a gente fazer, coisa simples, tá? Não precisem ficar preocupados, que vai dar tudo certo. Beleza? Deixa eu fazer um negócio aqui, que eu lembrei, né? Senão, vocês não vão conseguir fazer a atividade. Já estou dando a resposta. Peraí. Tchau, tchau. Então vamos lá, então, pessoal. Hoje a gente vai falar aí de diversos assuntos, tá? Logicamente voltados para a parte de desenho técnico, né? Não podemos deixar também de lado, né? O Hamilton falou uma dúvida. Os exercícios ilustrativos dentro do material didático têm peso avaliativo? Não tem peso avaliativo, tá, Hamilton? Não tem. O que vocês encontrarem de exercício dentro do material online, tá? É só para fixação, não tem nota. A única atividade do EAD que tem nota é o questionário avaliativo que eu mostrei para vocês ali, tá bem? Beleza? Então tá, pessoal, vamos começar aí falando então um pouquinho sobre leitura e interpretação de desenho aí na noite desta sexta-feira, beleza? Então, vamos lá.
Então, pessoal, se nós pensarmos aí, né, ao longo da história, ao longo do desenvolvimento do planeta Terra, de maneira geral, e das pessoas e da sociedade, né, o homem, né, ele sempre desenvolveu ali técnicas, ou necessitou desenvolver essas técnicas, né, de medição bem rústicas, né, quase sempre. Então, antigamente, né, não existia régua, não existia treina, né, essas coisas não existiam, né, então, no que as pessoas se baseavam naquela época, né, se baseavam em partes do corpo, né, por isso que até hoje, muitas vezes, a gente ouve, né, por exemplo, qual é a altitude que voa um avião? Voa lá 10 mil pés, 15 mil pés. Aí a gente pensa, será que é um pé mesmo? E sim, é um pé mesmo, né? Então, a unidade mais conhecida de como parte do corpo, né, é o pé, né? Que foi usada por muito tempo e até hoje é utilizada como uma unidade de comprimento, né? Porém, tinha um problema muito grande, né? Qual era esse problema? Como cada grupo, né, na época, cada reino tinha a sua técnica de medição e fazia da sua própria maneira, era muito necessário um método que conseguisse padronizar as medidas, certo? De maneira geral. Por quê? Imagina que eu estou aqui em no reino de Santa Catarina e vou vender lá um terreno para o Elton Carvalho, que está aí, que ele é do reino de Roraima, certo? Aí eu estabeleço que a minha medida aqui é o pé, só que é o meu pé. E o Elton lá também tem o pé, só que é o pé dele, né? Então o meu pé não é o mesmo tamanho do pé dele. Então eu vou dizer para ele, Elton, eu tenho um terreno para vender aqui para ti de 5 mil pés. Ele vai dizer, ele vai medir lá, vai dizer, beleza. Aí ele chega aqui, quando ele olha o meu terreno, meu pé é menor que o dele, o terreno, na verdade, tem 3 mil pés. E aí isso cria um problema gigantesco, né, pessoal? Porque aí não tem como fazer essa negociação. Então surgiu essa necessidade de ter, né, uma unidade de medida ou padronizar essas medidas aí para que todo mundo conseguisse conversar e entendesse, né, o que se estava falando, certo? Então, lá no início do século XVIII, século XIII, na Inglaterra, instituiu-se lá um decreto real sobre padrões de pesos e medidas, que é um extenso conjunto de regras que foi utilizado lá no reino, e aí surgiu a medida imperial, que foi a primeira utilizada e até hoje muitos lugares ainda utilizam. E aí, lá, muito tempo depois, muito tempo, pense, né? Século XIII, agora nós já estamos lá na frente, em 1970, né? 1970, peraí. Peraí, que deu um chabu no meu documento aqui, peraí. Não, 1970 não, 1790, agora que eu me liguei. Peraí. Mas mesmo assim é longe. Então, em 1790, né, século XVIII, já bem mais para frente, 5 séculos para frente, né, durante a Revolução Francesa, os franceses criaram, por meio de uma comissão, lá, criaram uma comissão, vários cientistas, todo mundo renomado, o sistema métrico, que é o sistema que a gente usa até hoje. E a partir daquele dia, estabeleceu-se o metro como unidade padrão de medida de comprimento. Aí eu pergunto para vocês, o que é um metro? É quase uma pergunta introspectiva, né? É quase uma pergunta do tipo: qual é o sentido da vida? A gente não é ruim de responder. Então, aí a gente pensa: quanto que é 1 quilo? Daí vocês me respondem: é 1 quilo? Tá, mas quanto que é? Né? Aí eu pergunto: quanto que é 1 metro? Daí vocês vão falar: é 1 metro. Mas o que é 1 metro? Precisa se estabelecer uma unidade de medida. Precisa estabelecer o que é 1 metro. E aí eles pensaram, como é que a gente vai estabelecer isso? Aí eles fizeram, né, que 1 metro corresponde à distância do Polo Norte ao Equador, né, dividido por 10 milhões. Aí alguém sabe me responder, por que eles usaram uma medida do planeta Terra? Alguém sabe me responder? Porque era o que ele tinha como base, né? Foi alguma coisa assim? É uma boa resposta.
Mas a realidade é que eles usaram a medida o planeta Terra como referência, porque eles sabiam que o planeta não ia diminuir de tamanho, né? Então o planeta Terra ele tem um tamanho, né? E esse tamanho é constante, ele não diminui nem aumenta. É isso, né? Então, como eles sabiam que não ia mudar, eles estabeleceram que a distância entre o Polo Norte e o Equador, que em 1790 era uma distância, em 1300 era a mesma distância, antes de Cristo era a mesma distância e hoje é a mesma distância, né? Então, do Polo Norte ao Equador, dividido por 10 milhões, está estabelecido o metro. E aí, além dessa unidade de comprimento, foi definidas aí várias outras unidades, como de massa, estabelecendo pelo quilo, de tempo, segundo, de área, né? Se a unidade de comprimento é metro, a de área é metro ao quadrado, né? E a de volume, que é metro cúbico. Porém, pessoal, apesar dessa convenção, existem aí alguns países que não adotaram o sistema métrico proposto lá pelos franceses, por sabe-se lá quais questões. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que não utiliza o mesmo sistema métrico que a gente, né? Para quem trabalha em empresa, já trabalhou com máquinas dos Estados Unidos, sabe que ao invés de usar metro, eles usam polegada, né? Então, é outro sistema, eles ainda usam esse sistema imperial, né? Que foi estabelecido lá no século XIII. E dois países também, né? Mianmar e Libéria, né? Então, esses três países, Estados Unidos, Mianmar e Libéria, ainda usam, né, o sistema estabelecido pelos ingleses lá atrás. Nem os ingleses usam mais, mas eles seguem usando, beleza? E aí, pessoal, todos esses padrões estabelecidos foram documentados na época, né? E foram encaminhados aí a vários países para que todos tomassem aquilo como unidade e fossem legalizados. Então, dessa forma aí estabeleceu-se o Sistema Internacional de Unidades, né, o famoso SI, como padrão. Então, ele foi deixado lá, né, só os últimos três países, só os três países que eu falei não utilizam, o resto é utilizado no mundo inteiro. E aí, dentro da SI, a gente tem 7 unidades base que a gente fala, né? Que todas as outras unidades derivam dessas unidades base. Quais são essas grandezas base, né? Unidades base. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Comprimento é o metro, massa é a quilograma, tempo é o segundo, corrente elétrica é o ampere, temperatura termodinâmica é em Kelvin, quantidade de matéria em mol, intensidade luminosa em candela, tá? Então todas essas unidades passaram a ser utilizadas pelo mundo inteiro, menos por esses três países. Tá? Eu vou falar mundo inteiro, senão eu vou ter que ficar falando menos nesses três países a noite inteira. Tá? Então, o mundo inteiro passou a usar todas essas unidades, e aí a gente necessitou de grandezas derivadas. Por quê? Só com essas sete não, né? 8 grandezas, a gente não consegue fazer cálculo, a gente não consegue partir para outras áreas, tanto da física, quanto da engenharia, quanto do técnico, enfim, não tem como. E aí surgiram as grandezas derivadas, né? As grandezas derivadas surgiram como através das fórmulas para cálculo, né? Então, elas são utilizadas em várias áreas tecnológicas e científicas de maneira geral, e elas também têm essa grande importância para a gente padronizar valores e medidas importantes que são utilizadas na ciência de maneira geral. Aí, quais são as grandezas derivadas principais? Força, velocidade, aceleração, área e volume, ok? Força é medido em Newton, velocidade é em metro por segundo, aceleração em metro por segundo ao quadrado, área em metro quadrado e volume em metro cúbico, ok? Então, assim ficou definido. No livro de vocês tem muitas outras, né, unidades derivadas, porque como a gente tem milhares de fórmulas, existem milhares de unidades derivadas também, ok? Mas essas são as principais. Aí, estava lá um dia um senhor matemático trabalhando, e aí ele começou a trabalhar nos seus experimentos científicos, em tudo que ele precisava, e aí ele inventou um negócio chamado múltiplos e submúltiplos. Por que ele inventou isso? Ele começou a perceber que
A partir de certo ponto, as contas começavam a ficar com muitos números, né? E a partir disso foi criada a base 10, que se chama, né? Para todos aí que frequentaram a escola, que são todos aqui, já ouviram certamente falar um pouco disso, né? E aí a gente tem o número 1 no centro, né? Desculpa, o número 10 no centro, tudo que for menor, né? Ou seja, dividido por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10 e assim por diante, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o cent, que é o 10 na menos 2, ou o 0,01. A gente tem o mili, que é o 10 na menos 3, que é o 0,001. A gente tem o micro, que é o 10 na menos 6, que é o 0,00001, e assim por diante. Então, tem cent, mili, micro, nano e pico. Esses são 5 unidades, são 5 múltiplos, né? Menores que 10, ok? Então, e alguns a gente usa e nem sabe, como, por exemplo, o cent e o micro, né? Ou o cent e o mili, né? Então, quando a gente fala centímetro, é centímetro, né? Centímetro. Então, é o metro vezes 10 na menos 2, né? Então, ou 1 vezes 0,01. O milímetro, a mesma coisa. O micrômetro, a mesma coisa. O nanômetro, a mesma coisa. E o picômetro, a mesma coisa. Ok? E nós temos também as unidades para cima de 10. Aí são unidades maiores que 10, né? Aí a gente tem o deca, o hecto, o quilo, o mega, o giga e o tera. Ok? Então, por exemplo, o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro, que é muito utilizado. Depois nós temos o mega, o giga e o tera, que daí a gente não usa, por exemplo, para unidades de distância, né? É difícil a gente usar, a gente só vai geralmente até o quilômetro. Aí o mega, o giga e o tera, a gente vê bastante em computador, por exemplo, né? Ou em celular, né? Hoje em dia. Ah, o meu celular tem 512 GB de memória, o meu celular... Então, o que é o giga, né? É esse múltiplo, né? Para a gente poder explicar esse número muito grande, né? Então, os múltiplos e submúltiplos servem para isso, né? Para a gente poder explicar números muito pequenos e números muito grandes, ok? E aí nós temos todos eles aqui, como eu falei, em unidades de medida, né, de distância, né? Então, ó, picômetro, nanômetro, micrômetro, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, megametro, gigametro e tetrâmetro, tá? Esses são só porque as palavras são compostas, né, esses últimos três, mas a gente não tem costume de usar, tá? E aqui tem do lado, né, o quanto isso representa, ok? E aí a gente vai passar efetivamente para as medidas, né? Medidas lineares e medidas de área, né? Então, na parte de desenho técnico, a gente utiliza algumas unidades de medida linear e medida de área, né? Que representam essas dimensões de arestas e superfícies de objetos. Como eu falei, no Brasil a gente usa o Sistema Internacional, que é o SI, e aí a gente usa o metro como padrão, né? E todos os seus múltiplos e submúltiplos, né? O quilômetro, o centímetro, o milímetro, né? Por exemplo, na minha área, que é a mecânica, a gente usa sempre o milímetro como padrão. Então, por exemplo, Guilherme, como é que eu vou dizer que essa máquina tem 1 metro de comprimento? Na mecânica, a gente vai falar que tem 1000 milímetros. Na elétrica, na eletrotécnica, que é o caso de vocês geralmente não usam 1 milímetro, né? Aí já usam 1 centímetro e até 1 metro, né? Na mecânica a gente não tem esse hábito de usar o metro. E aí, para determinação de áreas, a gente utiliza o metro quadrado, né? E aí entra onde, ok? Para a gente conseguir manter esse controle dessas dimensões, tanto em relação a desenhos, quanto em relação a medidas reais de objetos, a gente vai utilizar alguns instrumentos graduados como medida base. Então, esse procedimento ele acaba sendo extremamente necessário para que a gente consiga verificar e definir as medidas para desenvolver o traçado do desenho, controle de distâncias, né? E a partir desse ponto, a gente vai aprender 3 tipos de cálculo e focar em 2 tipos dele, que são o quê? Muito importantes, né, para a parte elétrica, perímetro e área, tá, pessoal? Primeiro que a gente vai ver é o perímetro. O que é o perímetro?
O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Aqui a gente tem uma fórmula de perímetro para retângulo, quadrado, triângulo, círculo e trapézio. Eu coloquei porque tem no livro, mas particularmente eu não gosto de usar a fórmula para calcular perímetro. É muito mais fácil, né, pessoal? A gente olhar os lados e ir somando. Faz muito mais sentido, né? E isso é o perímetro, né? Não precisa a gente ter uma fórmula para perímetro, né? E aí, eu gostaria, né? Eu gostaria que para a gente fazer uma atividade aqui entre nós, tá bem? Todo mundo entendeu que o perímetro é a soma dos lados de uma figura? Todo mundo entendeu? Ou alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, pode falar, pessoal. Eu explico de novo, não tem problema. Ok. Então, nós vamos fazer 2 exercícios, tá? Existem 2 figuras geométricas aí na tela de vocês e vocês vão calcular o perímetro das duas. Conforme vocês vão fazendo, vão colocando a resposta aqui no chat, ok? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, é o suficiente para vocês fazerem, beleza? Vou botar um cronômetro aqui de 5 minutos. Pode falar, Everton, fica à vontade. Peraí que eu tô pelo celular. Onde é que é o chat mesmo? Ah, e agora? Pelo celular eu não sei onde é que eu tô no computador. Pois é. Não, pode falar as respostas aí, qualquer coisa, tá? Ah, tá. Peraí. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem. Dá tempo suficiente aí para vocês somarem. Ok? 8, 16, mais 5, 21. Aí depois dos 5 26. minutos eu chamo, aí tu responde. Vai anotando aí, vão anotando. Vão calculando aí e anotando. Ó, o Vitor Pérez já botou da primeira. Daí eu vou falar assim, ó, primeira resposta. Aí vocês botam, tá? Depois de 5 minutos. Vamos dar os 5 minutinhos aqui. Eu vou dar um zoom aqui, vamos ver. Vamos ver se melhora. Melhorou? Ah, não, deu zoom em mim, né? Ou não? Achei que tinha dado zoom em mim, não. Tem 3 minutos ainda, pessoal. Dois minutos. Professor, você falou que não gosta de usar as fórmulas. Uhum. As fórmulas. Para calcular perímetro, né? E como é que o senhor faz no do círculo? O do círculo não tem que fazer, né? Só o do círculo que tem que usar.
Pior Ah, que é tá. verdade, né? Eu não tinha me ligado disso. Mas é porque, assim, ó, eu falei isso, tá? Eu vou te ser bem sério. Porque depois a gente vai chegar, né, num objetivo, né? Vocês vão perceber que a fórmula, o círculo vai se tornar meio que inútil, assim, porque o perímetro ele serve para a gente calcular quantas tomadas vão em uma área, né? E aí não vai ter uma sala circular, né? Muito difícil que aconteça, né? É verdade. É para isso. Beleza, show de bola. Vamos lá. Faltou um minutinho, pessoal. Fechou, então, os 5 minutinhos. Pessoal, quanto que deu a primeira figura? Eu vi que bastante gente respondeu 26 aí. Mais alguém quer responder 26? Alguém acha que deu outro número? Todo mundo respondeu 26, né? Deixa eu ver aqui. 26, 26, 26, 26, 26. Todo mundo respondeu 26. Então vamos calcular. É a soma dos lados, né? Então vou começar ali por baixo. 4 mais 5 mais 8 lá em cima, mais 2 do lado, mais 4 mais 3 igual a 26. Então, perfeito, pessoal. O perímetro, né, dessa primeira área é 26 metros. Show de bola. Agora, da segunda área, todo mundo respondeu 41, né? 41. Então, vamos ver aqui. 8 mais 10 mais 8 mais 15, 41. Perfeito, pessoal. Show de bola. Alguém não entendeu como calcular o perímetro? Não? Todo mundo entendeu? Então tá. Agora nós vamos para um segundo cálculo, que é o cálculo de área. Aí aqui sim, aqui nós precisamos das fórmulas para poder calcular. Por quê? Porque na área, né, a gente não consegue, não é só somar os lados, né? Então a gente precisa da fórmula para poder calcular. E aí cada figura geométrica tem a sua própria fórmula. Por exemplo, do retângulo é a base, né? Ó, é a base vezes a altura, certo? Ó, base vezes a altura. Do quadrado é o lado, né? Lado A vezes o lado A. Do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Do círculo, a área do círculo é π. Π é uma constante, é sempre 3,14, tá? Então, se vocês precisarem calcular a área do círculo, tá? Ele sempre vai ser 3,14, tá? O π vezes o raio, né, que é a distância do centro até a borda, ao quadrado. E do trapézio é base menor, né? Lembrando, o trapézio tem duas bases, né? Base menor que é a de cima, mais a base maior que é a de baixo, vezes a altura dividido por 2, tá? Vamos tentar. O que vocês acham de nós tentar calcular aqui? Eu dar um tempinho aí para vocês tentarem calcular. É legal? Para a gente desenferrujar essa matemática aí. Pode ser? Então tá. Só que. Pode falar, pode falar. Eu já ia falar que a matemática já desenferrujou na prova, porque é uma prova Ah, difícil que já foi aquela. desferrujou? Ah, então tá bom. Show de bola. Tu é doida? Então tá bom, show de bola, show de bola. Só que dessa vez nós vamos fazer uma figura por vez, tá? Para vocês irem com calma. Então nós vamos começar da direita para a esquerda. Nós vamos começar da mais fácil, né? Que é esse retângulo aqui, tá? Então tem a fórmula do retângulo, tem as medidas do retângulo. Vocês podem fazer e botar a resposta aí no chat, tá bom? Vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem. Primeiro, o retângulo, ok? Que é essa figura aqui do canto. Então, podem fazer. Vou dar um tempinho aqui para vocês e depois eu faço o cálculo aqui, ok? Para a gente corrigir. Então, mãos à obra aí, pessoal. Primeiro, o retângulo.
Calma, calma, vamos uma por vez. Tem gente já mandando a resposta das outras. Primeiro retângulo, primeiro retângulo. Depois a gente vai. Beleza, eu falando aqui, elogiando vocês de microfone fechado, é para matar, né? Vou estender os meus elogios, né? Elogios que já colocaram a unidade certinha ali, né? Em centímetro quadrado ou metro quadrado, enfim, tá? Show de bola, parabéns para vocês, tá? Não, geralmente isso não acontece, tá? Vou ser bem sincero. Então, aqui, pessoal, para a gente calcular esse retângulo, né? A gente tinha que usar a primeira fórmula, né? Que é base vezes altura, né? Então a gente vai multiplicar o 20 pelo 8. 20 multiplicado por 8, né? Lembrando que aqui é centímetros, então vai para centímetros quadrados, né? Como é área, vai para centímetros quadrados. 20 vezes 8 é 160, então 160 centímetros quadrados. Show de bola. Agora nós vamos para o triângulo, né? Qual é a fórmula do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, nós temos o valor da base, o valor da altura, só fazer a conta, tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Ó, o Victor já estava com a mão na massa. Já tinha respondido, né, Victor? Eu vi ali que tu tinha respondido. Ah, esqueceu de dividir, tá certo. Eu vi que tinha dado muito. Eu não posso me perder na hora aqui, né, pessoal? Sexta-feira eu não posso me estender muito, senão depois vocês me dão uma bronca, né? Então, tá, pessoal, acho que chegamos num consenso aí que é 138, né? Acho que deu certo. Tá. Alguém não conseguiu fazer? Ah, mas o Everton já transformou para milímetro quadrado, aí tá em outro, né? Alguém não conseguiu fazer? Então tá, pessoal, aqui é bem simples também de fazer, né? Base vezes altura dividido por 2, né? Então a base ali é 23, né? 23 metros. É metro, né? 23 metros. Aí multiplica 12, que é a altura, né? 12 metros, dá 276. Aí a gente divide por 2 e a resposta é 138 metros quadrados. Perfeito também. Resposta de vocês. Show de bola. Pode falar, Francisco. Acho que abriu enganado o microfone. Beleza. E a última figura que a gente vai fazer é a mais complexa, né? Das figuras para calcular, que é a do trapézio. Não, tranquilo, tranquilo, sem problema. O trapézio, a fórmula é base menor
que é a base aqui de cima, né, menor, vezes a base maior, que é essa de baixo. Desculpa, vezes não. Base menor mais base maior, vezes a altura do trapézio, dividido por 2. Vou deixar vocês fazerem aí, então. Essa é mais complicadinha. Professor, quando eu falo, os alunos também escutam? Uhum. É. Sim, Eu não quando sei vocês se é falam só. no microfone, todo mundo ouve. É. Até enquanto é só eu tô falando, né? Se eu tô agarelo. Não, tranquilo, pô, tranquilo. Quem quiser falar É aí, só fica à eu que. vontade também. É só eu que penso que o trapézio são dois quadrados. O trapézio, na verdade, ele é um quadrado e 2 triângulos. Pois é, mas tu Vou te pegar mostrar, dois ó. triângulos e Ó, juntar, ele aqui, ó. fica um quadrado. Fica um quadrado. O triângulo Exatamente. retângulo, que é esse que tem. Vamos devagar um pouquinho, né? O triângulo retângulo, que é esse que tem aqui do lado, na verdade, ele é um quadrado cortado Pela na metade. diagonal, né? É. Ele é um. Por exemplo, né? A hipotenusa do triângulo retângulo é a diagonal de um quadrilátero. É. Uhum. Então tá, pessoal, vou dar mais um tempinho aí para vocês fazerem e terminarem. E aí, tivemos respostas diferentes. Diferentes. Vamos ver. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora, aqui no meu celular. Vamos ver quanto é que dá. Ah, mas ali não. Esqueceu de dividir de novo, Victor. É 16, né? 16. Fechou. Deixa eu ver um negócio aqui. Foi? Aqui tivemos algumas divergências, né? Teve gente que botou 352, teve gente que botou 440, né? E a resposta é a seguinte, tá? Base menor, 10. Mais base maior, 34. Então, 44, certo? 44. Vezes a altura. Qual é a altura desse trapézio, pessoal? Responde para mim aí. 16. Então, 44 vezes 16, certo? Dividido por 2. 352 a resposta. Aí eu pensei, quem botou. Como é que vocês fizeram quem colocou 440? Só para eu tentar imaginar da onde é que vocês tiraram 440. Foi na Da altura multiplicação pela. Pode falar, do pode falar. lado, do lado. Da altura do Ah, lado dos pegou instrumentos. 20? Pegou É, 20? Ah, tá. isso, é Não, a errado. altura é sempre a menor distância entre uma. É sempre a distância entre uma base e outra, tá, pessoal? Aí se vocês pegarem a distância entre uma base e outra, que é aquele 16, o 20 foi só para complicar mesmo. O 20 foi só para complicar. Foi mal, é culpa da matemática enferrujada. Não, tranquilo, pô. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Para vocês não errarem depois lá na avaliação que vale nota, né? Bem, eu prefiro 1000 vezes que vocês errem aqui. Pode falar, Vitor. Eu também, na hora, ô Everton, eu também, na hora que eu fui ver a altura ali, eu fiquei, será que é 15, 18? Se não tem a altura, tem como calcular? Tem como calcular. Ele é um pouco complexo, tá? Mas aí é o seguinte, como é que a gente calcula isso aqui? A gente divide isso aqui entre triângulo, tá? Que nem a gente estava falando antes. Aí a gente calcula o ângulo daqui. Calculando esse ângulo daqui com o seno, né? Que é, que é esse lado, vezes o seno desse ângulo aqui, eu vou achar essa altura aqui, né? Que é esse ângulo tá olhando para cá. Só que daí é bem mais complexo, né? Mas dá para calcular. Tudo dá para calcular. Beleza? Então tá, pessoal. Depois dos cálculos de perímetro e de área, nós vamos falar
dessa parte, né, de como transformar unidades, né? Então, por exemplo, professor, aqui eu tenho, vamos falar, por exemplo, da mecânica que eu citei o exemplo, tá? 1000 milímetros. Eu preciso transformar para metro, para saber quantos metros são. Como é que eu faço? Isso eu posso, ou eu preciso, uma medida em milímetro, transformar em quilômetro. Como é que eu faço? Tem essa tabela aqui, que ela é muito boa e ela ajuda muito na hora de fazer esse cálculo. Como é que eu utilizo essa tabela? Aqui em cima nós temos para medidas lineares, né? Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, por exemplo, se eu tenho uma medida em quilômetro, eu estou nesse quadrado aqui e quero saber a mesma medida em centímetro, eu pego a minha medida em quilômetro, então, por exemplo, 1 quilômetro em centímetro. Como é que eu faço o cálculo? Do quilômetro eu pulo para o hectômetro e multiplico por 10, certo? Então, 1 quilômetro vezes 10. Do hectômetro eu pulo para o decâmetro, multiplico por 10 de novo. Do decâmetro eu pulo para o metro, então eu multiplico por 10 de novo, que nem está indicando aqui. Do metro eu pulo para o decímetro, multiplico por 10, e do decímetro eu pulo para o centímetro, multiplico por 10. E aí eu sei que 1 quilômetro são 100.000 centímetros. Deu para entender como é que eu uso aqui? Simples, né? Uma tabelinha simples que ajuda bastante, certo? Agora ao contrário, vamos fazer ao contrário. Eu tenho 50.000, não, 50.000 é a mesma coisa, né? 7.000 decímetros e quero passar para hectômetro. Como é que eu faço? Estou aqui no decímetro. Aí para passar para o lado esquerdo, né? Para diminuir, eu passo para metro, divido por 10, passo para decâmetro, né? Já cheguei aqui, né? Divide por 10. Então, 7.000 decímetros é igual a 70 decâmetro. Né? O reverso é dividindo. E a mesma coisa para a área, né? Só que aí para a área, ao invés de multiplicar e dividir por 10, eu multiplico e divido por 100. Bem simples de usar a tabela. Professor, nós não vamos fazer nenhum exercício? Sim, vamos fazer um exercício. Toma um exercício. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou dar aí também aí 5 minutinhos para vocês fazerem todos esses 4 exercícios. Transformar 5 quilômetros em metro, 3 quilômetros em milímetro, 8 milímetros em metro e 5.000 milímetros em metro, tá? Se precisar de mais tempo, eu dou mais tempo. Pode falar, Everton. Na verdade, não era para ser milímetro. Tipo assim, se eu tivesse milímetro fosse jogar para centímetro, não era para ser ao contrário? A setinha? Não, porque eu estou saindo de uma unidade menor para uma unidade maior, entendeu? Então eu tenho que dividir. Tem que dividir. Se eu estiver saindo de uma unidade maior para menor, aí eu tenho que multiplicar. Unidade maior para maior. Pensa Exatamente. assim, ó. Vou te dar um exemplo, tá? Na Um, imagem. 1 quilômetro são 1.000 metros, certo? Exatamente. Então de 1 quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então é 10 vezes 10 vezes 10, certo? Agora, se eu Sim, sair de 1.000 metros para 1 quilômetro, eu tenho que dividir. Então eu tenho que dividir 10, dividir por 10 e dividir por 10, certo? sim. É porque a Então, setinha tá me incomodando. Tá? Pra mim tá ao contrário. tá, entendi. Se tu Entendeu? sair de uma unidade maior para menor, tu vai sair da esquerda para a direita, tu vai multiplicar por 10. Se for ao Sim. contrário, da direita para a esquerda, tu vai dividir por 10. É porque a tabela que eu era acostumado era ao contrário. Tava Vinha ao da... tá, entendi o que você quis dizer. O Entendi. milímetro No ficava na formato da tabela, direita. né? O formato. Isso. Pode crer, pode Exatamente. crer. Entendi. Aí ela. Pois é. Mas Então já tá, entendi. pessoal. Vou dar esse tempinho aí para vocês irem fazendo, depois a gente corrige ali certinho, beleza?
Tranquilo, Caeno. Depois só assiste a gravação aqui que vai ficar lá no Moodle, tá tudo certo. Vai lá, tá tudo certo. Valeu, um abraço. Vamos lá, então? Então, eu vou fazer aqui. Pelo que eu vejo, as respostas estão todas corretas, beleza? Mas vamos fazer aqui para a gente ver, beleza? Então, transformando 5 quilômetros em metro, né? Então, estamos aqui no quilômetro e precisamos chegar aqui no metro, certo? Como é que a gente faz isso? Vou pegar o 5, vou multiplicar por 10. Opa, 5 vezes 10. Passei para hectômetro. Vou passar para decâmetro. Vou multiplicar por 10 de novo. E vou passar para metro. Vou multiplicar por 10 de novo. Dá 5.000 a resposta aqui. Essa minha letra aqui é horrorosa. Segundo exercício. Vou passar 3 quilômetros para milímetros. Deixa eu apagar. Então, eu estou aqui, 3 quilômetros, vou passar para milímetro, que está aqui no final. Então, eu vou pegar 3, multiplicar por 10, transformei para hectômetro, por 10, transformei para decâmetro, por 10, transformei para metro, por 10, transformei para decímetro, por 10, transformei para centímetro, e por 10, transformei para milímetro, que dá 3 milhões de milímetros, certo? Então, show de bola aí, o pessoal também acertou. Transformando 8 milímetros em metro. Então, agora eu vou fazer o contrário, né? Vou sair daqui e venho para cá. Ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Então, 8 milímetros passo para centímetro, divido por 10.
passo para decímetro, divido por 10. Passo para metro, divido por 10 e tenho 0,008 metros. Show de bola aí, pessoal, também que acertou. E o último são 5.000 milímetros em metro, né? Então, trazer daqui para cá também é dividindo. Então, 5.000, passo para centímetro, divido por 10, passo para decímetro, divido por 10 e passo para metro, divido por 10. Então, eu tenho 5 metros nos 5.000 milímetros. Show de bola, pessoal. Parabéns aí todos que acertaram, tá? Eu tinha programado um intervalo, mas não faremos, tá? Não faremos o intervalo, vamos tocar direto a bagaça aí. Então, vamos lá. Pessoal, e aí a gente viu tudo isso para eu dizer para vocês que hoje, né, a gente tem aí várias ferramentas e vários instrumentos para a gente medir essas distâncias aí. Muitos são muito antigos e muitos são bem mais sofisticados, né? Obviamente, o uso de cada um deles vai depender, né, de qual tipo e qual situação a gente vai estar efetuando essa medição. Primeiro que a gente vai ver é a régua, né? Então, muitos aí viram régua, muitos apanharam da mãe aí utilizando uma régua, né? E ele é um instrumento de medição linear, né, pessoal? Ele mede só distâncias lineares, né? Então, tem réguas aí de vários materiais, metal, inox no caso, né? Madeira, plástico, enfim, um monte aí. As mais comuns, né, elas têm 20 centímetros ou 30 centímetros, mas nós temos réguas aí de vários tamanhos também. O segundo é o tal do metro articulado, né? Esse também bastante utilizado em parte de construção. Quem dera apanhar só com régua, né? Bastante na área de construção, na área civil, na área elétrica também bastante utilizado. E geralmente a gente encontra de 1 metro a 2 metros, né? E é quando a gente olha ali o modo como faz o armazenamento, né? Fica bem óbvio que não temos metros articulados grandes, né? Porque senão eles ficam muito espessos e aí a gente não consegue guardar. E aí nós temos também um utilizado muito em desenho, tá? Em projetos e tudo isso, que é o escalímetro, né? Depois eu vou falar um pouquinho de escala, né? E ele é utilizado para isso, né? Então, geralmente, quando a gente faz um desenho, a gente faz o desenho em escala, né? Isso quer dizer o quê? Que uma medida de 500 metros, no meu projeto vai ter 50 centímetros. Então, eu tenho uma escala aí sendo utilizada, e o escalímetro ele serve para isso, né? Ele já tem a medição em escala, então eu coloco ele aqui e eu já sei quanto é que é a medida real lá no local, né? Então, serve o escalímetro para isso. E aí, para medidas lineares maiores, a gente utiliza, e a mais utilizada é a trena. A trena mais utilizada ainda, né, são essas trenas comuns, aqui, que nem essa da foto, né, a famosa trena de bolso, que a haste dela, né, de medição, ela é aí metálica, né, e aí nós temos trenas de 10, de 50, de 20, de várias metragens, várias distâncias diferentes aí para medir. Para medições muito maiores, a gente usa essa trena de fibra de vidro que a gente tem aqui, né? Que elas podem ir 50, 100, 200, 300, 400 metros. As menores, essa trena de aço. E hoje em dia a gente vê bastante utilizar a trena digital, né? Onde a gente encosta na parede, ela aponta um laser lá do outro lado, na outra parede, a gente aperta e ela dá a distância entre uma parede e outra, tá? Então, hoje em dia, já tem sido utilizado bastante a tal da trena digital. E aí, agora sim, nós entramos efetivamente no desenho técnico, tá? Então, quando a gente realiza a instalação ou manutenção elétrica, na verdade a gente já estava falando de desenho técnico, né? Estou brincando. A gente utiliza os desenhos técnicos como guia, tá, pessoal? Então, o desenho técnico, ele sempre vai servir da comunicação entre quem fez o desenho e quem vai executar o desenho. Seja no caso da mecânica de uma peça, uma montagem, ou seja no caso da elétrica, né? Para instalação de alguma parte elétrica, ou lâmpada, ou tomada, ou interruptor, enfim, o que for necessário. Então, os desenhos, eles nos fornecem informações técnicas extremamente fundamentais em relação ao posicionamento de elementos. E isso proporciona um trabalho muito mais organizado e muito mais otimizado, ok?
E aí, no desenho, tem um subterfúgio utilizado para representar algo real, que é a escala, como eu falei, né? Então, a escala vai permitir que a gente represente algo real naquele desenho, naquele papel pequeno ali. Quando nós temos uma escala 1 por 1, que é essa aqui, é um desenho em tamanho real. Então, por exemplo, se eu vou desenhar essa caixinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, essa caixinha branca de fone de ouvido, eu não preciso desenhar ela em escala. Por quê? Porque ela cabe numa folha 4, por exemplo, né? Então, eu vou usar a escala de 1 por 1. Se eu for desenhar algo que seja muito grande, por exemplo, uma planta de um apartamento, né? Uma representação de um apartamento, eu vou usar uma escala de redução. Por quê? Eu não tenho, né? Uma folha de 60 metros quadrados, vamos dizer assim, né? Então, eu vou usar uma escala de redução. Quando eu sei que é uma escala de redução? Quando o número maior estiver do lado direito da escala, né? Então, ó, a escala de igualdade, 1, 2.1, escala de redução, 1, 2.2, porque o número maior está do lado direito, e eu sei que é uma escala de ampliação quando o número maior está do lado esquerdo. Então, aqui, ó, escala de 1.5 para 1. Quando que eu uso escala de ampliação? Quando são pequenos detalhes ou pequenas peças. Aí eu uso de ampliação, para a gente poder ver os detalhes no desenho. Beleza? Dentro do desenho técnico, nós temos representações bidimensionais de coisas e elementos tridimensionais. O que isso quer dizer? Que eu só vou conseguir ver 2 dimensões em um papel, né? Eu até consigo desenhar fazer um desenho tridimensional, né? Num papel, só que normalmente eles são bidimensionais, né? Então, por exemplo, se eu for desenhar essa caixinha aqui, eu vou desenhar essa dimensão e deu. E depois eu faço uma vista para o lado e desenho essa dimensão e todo mundo vai entender. E aí, no desenho técnico, nós temos basicamente 5 vistas, que é essa da casinha que a gente vê aí. A vista de cima, que é como se nós estivéssemos olhando de cima. A vista do lado direito, que é como se nós estivéssemos olhando do lado direito. Do lado esquerdo, a mesma coisa. A vista por trás e a vista pela frente. Para que servem essas vistas? As vistas servem para a gente conseguir ver bidimensionalmente, né? Ou seja, numa folha de papel, todos os detalhes de todos os lados que a gente precisa ver, ok? Então é para isso que serve. Aí já falei, né? Mesma coisa que eu já falei. E aí entra a gloriosa e tão esplendorosa planta baixa utilizada em projetos elétricos. Então a planta baixa, ela é nada mais, nada menos que uma vista de cima de um ambiente, né? E no projeto elétrico, a gente vai ver tudo isso de cima. É como se eu arrancasse o telhado de uma casa ou a laje de um apartamento e visse ele por cima, ok? E para que serve na elétrica uma planta baixa? Para a gente poder representar distribuição de circuitos, para a gente colocar localização de equipamentos, a parte de segurança e norma e roteamento de eletrodutos, né? Então, os eletrodutos é por onde passam os circuitos que vão para as tomadas, para as lâmpadas, para os interruptores e tudo o que é necessário. E esse é um projeto elétrico. Isso, feito no AutoCAD, perfeito, Caio. Feito no AutoCAD, tá? E esse é o projeto elétrico aí de um apartamento, por exemplo, né? A gente tem algumas representações aí de lâmpada, de circuito, de tomada, de interruptor, mas vocês nunca viram isso, né? A maior parte de vocês. Mas é fácil de entender. Tudo isso é normatizado. Domina, Everton. Pô, show de bola. Tudo isso é normatizado, pessoal. Então, tudo existe uma norma, tá? Tudo existe uma norma para padronizar todos esses elementos que estão aqui, tá? E aqui no Brasil, a norma da norma técnica que padroniza isso é a NBR 5444. Eu não ia deixar vocês, não ia botar o pirulito na boca de vocês e tirar, né? Eu trouxe alguns exemplos, tá? Essa norma ela é bem extensa, de elementos que vocês vão ver em projetos elétricos e o que representa, né? Então, por exemplo, esse elemento é uma tomada para uso geral baixa até 30 centímetros do piso.
Essa aqui é uma tomada de uso geral média de 1,5 m, 1,30 m acima do piso. Essa é uma tomada de uso específico alta a mais de 2 metros do piso. Esse símbolo aqui embaixo é o do aterramento, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, um outro, ó, condutor seção 1 milímetro quadrado, né? Ah, professor, tem que decorar tudo? Não precisa, pessoal. Com o tempo de trabalho, vocês vão se familiarizando, né? O pessoal que está aí, que já trabalha com isso, já tem noção de projeto elétrico, a gente vai, aprendendo fazendo, né? Lógico, algumas coisas vão aparecer sempre, né? Por exemplo, ó, se nós olharmos aqui, ó, dá para ver, por exemplo, que tem tomada aqui, tomada baixa aqui, tomada baixa aqui, tomada média aqui. Então, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, não precisa decorar tudo. Algumas coisas sempre vão aparecer, por exemplo, as tomadas sempre vão aparecer, os eletrodutos sempre vão aparecer, os circuitos sempre vão aparecer, né? Então, é bem tranquilão aí. E aí, pessoal, existe uma norma também para instalações elétricas de baixa tensão, que é a NBR 5410. Essa estabelece todas as diretrizes para instalações elétricas de baixa tensão, incluindo uma coisa muito importante, que é o cálculo e dimensionamento do número de tomadas em um ambiente, e aí é onde a gente fecha o círculo da aula de hoje, que a gente começou falando das unidades de medida, passou pelo cálculo linear, perímetro, área, e agora nós estamos aqui no projeto elétrico, onde a norma diz que é necessário um número de tomadas para um perímetro de área. Então a gente fecha o círculo da aula de hoje. Então o que a NBR 54 especifica? Tomadas em áreas residenciais. Ambientes como salas e quartos, a norma recomenda a instalação de uma tomada a cada 5 metros lineares de parede, com o mínimo de uma tomada por cômodo. Cozinha, área de serviço e varanda. Deve haver uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro de parede. Além disso, são necessárias tomadas para cada ponto específico onde serão instalados eletrodomésticos, como geladeiras, fogões elétricos, máquina de lavar, etc. Tomada em banheiros. Deve ser prevista pelo menos uma tomada próxima ao lavatório. Tomadas para eletrodoméstico de grande porte. Equipamentos como micro-ondas, forno elétrico, máquina de lavar, deve ter circuitos separados, certo? Então, tudo isso a norma especifica. E aí, eu, como sou um bom professor, tô brincando, trouxe um exercício aqui para a gente fazer, tá? Só deixa eu ajeitar aqui, porque vocês vão precisar do texto da norma, né? Então, peraí. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Aqui, trazer para cá, apagar uma parte que vocês não vão precisar. Diminuir, apertar, mexer, botar aqui do lado, para vocês poderem fazer, tá? O que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer, né, o glorioso cálculo de tomadas para todos estes ambientes, tá? Agora é 9h32, vou dar aí 10 minutos. Oh, vocês não estão enxergando aí. Tirei metade do. Deixa eu diminuir aqui para caber tudo. E não cabe, né? Eu esqueci, né? Por óbvio que vocês iam precisar da norma. Se não tem como saber de cabeça. 10 minutos não. Vamos ver que horas são agora. Até 9h40 para vocês calcularem aí. Tá bem? Então, leiam a norma que está ali. Deixa eu botar para apresentar. E calculem para cozinha, sala, dormitório. Um dormitório só, não precisa ser para os dois. E banheiro, tá? Então, lembrando aí que a cozinha tem um jeito diferente de calcular dos outros, ok? Então, daqui a pouco a gente volta aí para corrigir.
Vamos lá então, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos começar pelo banheiro, tá? O banheiro, né? Eu falei antes que o banheiro é uma tomada, lógico, se tiver chuveiro, né, vai ter uma dedicada, mas é uma tomada, né? Tem escrito aqui, ó. Deve ser prevista pelo menos uma tomada próxima ao lavatório. Todos concordam que é uma tomada no banheiro? Todo mundo concorda? Concordam? Concordo? Fechou. Ambientes como sala e quartos, certo? A norma recomenda a instalação de uma tomada a cada 5 metros lineares de parede, com no mínimo uma tomada por cômodo, tá? Vamos lá. Nós temos 3,82, nós temos 4,18. Deixa eu calcular aqui. 3,82 mais 4,18 mais 3,82 mais 4,18. O quarto é quadrado, né? Então, nós temos 16 metros lineares, né, neste dormitório. Quantas tomadas vão? Não vamos contar o bloco, não precisa. 3 tomadas, perfeito. Então, 3 tomadas. 3 tomadas nesse dormitório, 3 tomadas nesse dormitório. Todo mundo concorda? Concorda? Então, já matamos os dormitórios e os banheiros. Sala de estar. Vamos lá. Segue o mesmo padrão dos dormitórios. Deixa eu ver. Nós temos. Fechei a calculadora, velho. Nós temos essa medida aqui, que é 1,65 mais 3. Nem eu enxergo. 3,69 mais metade dessa outra aqui, mais 3,80 mais 1,90, certo? Então nós temos 7,24 dessa parede aqui, né? Não precisa descontar as portas, tá? 7,24 aqui, né? 7,24 aqui e 7,24 aqui, certo? Então, 7,24 mais 7,24. Mais aqui que tem 3,83 e mais aqui, também não precisa descontar a janela, tem 3,83. Tá? Lógico que a tomada fica abaixo da janela, né? Não, peraí, acho que eu fiz errado. 1,65 mais 3,69 mais 1,90, tá? 7,24 vezes 2, 14,48. Mais 3,83 dessa parede, mais 3,83 da outra. Fechou? 22,14. Então, nós temos linearmente aqui 22,14. Quantas tomadas dá em 22,14? Dá 4,4. Se nós pegarmos 22,14 e dividir por 5, né, que é uma tomada a cada 5 metros lineares, matei o mosquito, vão dar 4,4. Vocês acham que a gente arredonda para cima ou para baixo? Para cima. Então a gente sempre vai arredondar para cima, tá, pessoal? Nunca vai ser arredondado para baixo. Então 4,4, 5 tomadas na sala de estar. Todo mundo concorda? Concordam? Show de bola. A cozinha segue uma norma, uma parte, né, diferente, um cálculo diferente. O que diz a cozinha? Cozinha, área de serviço e varanda. Deve haver uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro. Então, nós vamos calcular o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente tem aqui, ó, 2,15 metros dessa parede e 2,15 metros dessa aqui. Então, 2,15 mais 2,15. Não precisa, não vamos falar das tomadas dedicadas, tá, pessoal? Que precisa para micro, para geladeira, não vamos falar só das padrões que precisa ter. Mas essa parede aqui, que tem essa soma aqui que é a mesma da outra, né? Tem 1,65 mais 3,69 mais 1,90 mais 1,65 mais
3,69 mais 1,90. Então, a cozinha tem de perímetro 18,78. Então, eu tenho esse perímetro da cozinha que está 18,78, eu divido por 3,5. Por quê? Porque eu tenho que ter uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro, que dá 5,36. Quantas tomadas são? 6 tomadas. Perfeito. A gente sempre vai arredondar para cima. Todos concordam? 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 Então, pessoal, entenderam? 6 tomadas em USB. Conseguiram entender? Fez sentido para vocês essas contas? Sim? Sim? Então tá. Show de bola. Hora de acabar, tá? Antes de acabar, só para lembrar vocês, para a semana que vem vocês vão consultar, tá? O plano de estudos para saber o que vocês precisam estudar para a semana que vem, ok? E até semana que vem vocês têm que responder o questionário avaliativo, né? Até ó, dia 4 de outubro. Então vocês têm até sexta-feira que vem, às 23h59, para responder o questionário avaliativo. Pessoal, façam com calma, não façam com pressa, tá? Professor, eu posso abrir o questionário avaliativo? Posso abrir o questionário? Pergunta, fechar e procurar na internet? Pode, não tem problema nenhum, você não vai perder a tentativa. Pode falar, Victor. Eu entrei agora na turma, depois por último, né, nessa semana agora. Daí eu queria saber se já teve alguma outra atividade avaliativa dessa? Não, Que a não. gente Essa é a tá primeira falando? atividade avaliativa, a primeira unidade curricular, tá? Perfeito, obrigado. De nada, querido. Então, professor, fiquei com dúvida, uma questão, não sei o quê. Vocês podem perguntar para a professora do presencial segunda-feira. Vocês podem me procurar aqui no Moodle também. Pessoal, vocês têm vários caminhos aí para vocês tirarem uma ótima nota no questionário avaliativo, tá bem? Alguma dúvida ainda da aula de hoje, pessoal? Não? Era isso? E aí, fritamos muito cérebro na aula de hoje, então? Muito cálculo? Professor, Fala esse aí. slide fica disponível? Sim, claro. Depois da aula eu coloco o slide lá nos materiais complementares Ah, tá. e a gravação da aula também, tá? E aí, agora tá na hora de nós relaxarmos na sexta-feira, então? Pessoal, então por hoje era isso, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem teremos mais uma aula, tá? Dessa unidade curricular. Não esqueçam de estudar lá no plano de estudos. Não esqueçam, tá? Porque depois começa a acumular material e aí fica complicado. Não esqueçam de responder o questionário avaliativo e qualquer dúvida vocês podem me procurar lá no Moodle, tá certo? Um ótimo final de semana a todos. Bons estudos, vão com Deus e a gente se vê semana que vem, tá bem, pessoal? Tchau, tchau, um abração.